refletindo na palavra. Vamos juntos toda a semana, meu irmão. Dividiam o pão, viviam em união, com fé no invisível, firme convicção. Não temiam a cruz, nem a repressão. Amavam ao próximo com dedicação. E se a dor tentar calar a nossa voz, Cristo vive firme entre nós. Jerusalém vive em cada irmão, na palavra e na adoração. Altivir Brasil vem trazer comunhão, doutrina e saber. Refletindo na palavra, vamos juntos toda a semana, meu irmão, meu irmão. Dividiam o pão, viviam em união, com fé no invisível, firme convicção. Não temiam a cruz, nem a repressão. Amavam ao próximo com dedicação. E se a dor tentar calar a nossa voz, Cristo vive firme entre nós. Jerusalém vive em cada irmão, na palavra e na adoração. Olá a todos os nossos amados irmãos. Hoje nós damos início então à primeira lição do terceiro trimestre de 2025 da Escola Bíblica Dominical. O tema desta primeira lição é a igreja que nasceu no Pentecostes. Texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Este texto está em Atos, capítulo 2, verso 4. Verdade prática. A igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. Leitura em classe, com base em Atos, capítulo 2, dos versos 1 a 7. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são Galileu. Objetivos da lição: apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico, enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico, elencar as características do pentecostalismo bíblico. Quais os fenômenos registrados em Atos capítulo 2, versos 2 e 3 são considerados teofânicos? Segundo o apóstolo Pedro, qual profecia do Antigo Testamento se cumpriu no Pentecostes e como isso demonstra o aspecto escatológico deste evento? Cite
um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém, conforme Atos, capítulo 2, verso 11. Segundo Atos, capítulo 1, verso 8, para que a igreja necessita do poder do Espírito Santo? Porque o Pentecostes bíblico é distinto da salvação, segundo Atos, capítulo 1, verso 5 e Atos, capítulo 2, verso 33. Lição número 1, Introdução. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. O derramamento do Espírito no Pentecostes marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isso é o que veremos nesta lição. A natureza do Pentecostes bíblico. De natureza divina. Os acontecimentos no dia de Pentecostes são considerados divinos, principalmente pelo fato de ter ocorrido uma manifestação teofânica, com um som de um vento muito forte e as línguas repartidas como de fogo. Essas manifestações sobrenaturais revelam a presença de Deus e a natureza divina desse acontecimento. Pedro deu testemunho de que aquele acontecimento era o cumprimento da profecia de Joel, acerca da vinda permanente do Espírito Santo para habitar naqueles que crescem em Jesus Cristo. Um evento paralelo ao sinal. Quando Deus se manifestou aos hebreus no Monte Sinai, e a sua presença foi acompanhada de sons de trovões, raios, fumaça, tremor, fogo e trombeta. Visto que a obediência do povo nos dias de Moisés não era misturada com a fé, eles precisavam de sinais visíveis para acreditar na presença de Deus entre eles. No dia de Pentecostes não foi diferente. Os discípulos precisavam de sinais visíveis para entender a realidade do poder de Deus derramado naquele dia. Centrada em Cristo e nos tempos finais. Pedro deixou claro que a vinda derramada do Espírito Santo sobre a igreja foi resultado da obra expiatória de Cristo, sua ressurreição e exaltação. A expressão últimos dias diz respeito à proximidade do governo de Cristo na terra e também que o poder do Espírito Santo será dado a todos que até o último dia da graça salvadora aceitarem o senhorio de Jesus como o Messias. O Pentecostes bíblico é um evento de natureza divina centrado em Cristo e nos tempos finais. O propósito do Pentecostes bíblico: promover a verdadeira adoração. Um dos propósitos da vinda permanente do Espírito Santo para a vida do cristão é fazer a ligação de plena comunhão entre Deus e seus filhos. Dessa forma, os filhos de Deus passam a ser verdadeiros adoradores. No dia de Pentecostes, os 120 irmãos
engrandeciam a Deus, e isso prova que a vinda do Espírito Santo tem exatamente esse objetivo: adorar e engrandecer a Deus. Poder para testemunhar. Outro grande propósito da vinda do Espírito Santo com o seu poder foi capacitar a Igreja, a fim de que esta possa testemunhar com poder as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Jesus havia pedido que seus discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. O propósito do Pentecostes bíblico é promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar. Características do Pentecostes bíblico. Uma experiência específica. A expressão experiência específica significa que o batismo no Espírito Santo é uma experiência secundária que ocorre logo após a conversão e a regeneração do Espírito, que é o novo nascimento com o recebimento do fruto do Espírito. Após a conversão e o novo nascimento, cada cristão fica apto a buscar e receber o poder e os dons do Espírito, que é o batismo no Espírito Santo. Jesus havia ensinado que os discípulos falariam novas línguas, e isso seria um sinal do seu poder acompanhando os salvos. Conforme os ensinamentos de Paulo, entendemos que as línguas têm duas finalidades que são edificar o próprio espírito e fazer com que o espírito do crente ore bem, e sinalizar ao descrente a presença de Deus entre os cristãos. Ao ensinar sobre as línguas estranhas, Paulo não as proíbe, mas apenas orienta que esse dom sirva para edificação e não para criar desordem no culto. Também fica claro que enquanto a igreja estiver na terra, esse dom estará em evidência. As línguas e o amor. Em todas as passagens da Bíblia onde pessoas foram batizadas no Espírito Santo, essas pessoas falaram outra língua, e isso prova que realmente esse sinal é a evidência do batismo no Espírito Santo. Somente depois que Jesus vier e instaurar o seu reino na terra é que as línguas estranhas cessarão. Portanto, exercite esse dom com sabedoria e receba grande edificação espiritual. O Pentecostes bíblico é caracterizado por uma experiência definida e contínua, na qual as línguas são a evidência do preenchimento do Espírito Santo. Como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da Igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo, e o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a Igreja, cujo nascedouro foi no Pentecostes. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o Evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. Enfim, quais fenômenos, então, registrados em Atos, capítulo 2, versos 2 e 3, são considerados teofânicos? Um som, como de um vento veemente e impetuoso, e línguas repartidas como que de fogo. Segundo o apóstolo Pedro, qual profecia do Antigo Testamento se cumpriu no Pentecostes e como isso demonstra o aspecto escatológico desse evento?
Pedro explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel, que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Cite um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém, conforme Atos, capítulo 2, verso 11. Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido, em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. Segundo Atos, capítulo 1, verso 8, para que a igreja necessita do poder do Espírito Santo? Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. Por que o Pentecostes bíblico é distinto da salvação? Segundo Atos, capítulo 1, verso 5 e Atos, capítulo 2, verso 33, porque, na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz proveu a bênção pentecostal. A igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Auxílio bíblico teológico. O dia de Pentecostes. A festividade judaica do dia de Pentecostes assume novo significado em Atos 2, pois é o dia no qual o Espírito prometido desce em poder e torna possível o avanço do Evangelho até aos confins da terra. O batismo dos apóstolos com o Espírito Santo no dia de Pentecostes serve de fundação da missão da igreja aos gentios. Essa experiência corresponde à unção de Jesus com o Espírito no Rio Jordão. Existem semelhanças entre estes dois eventos. O Espírito desceu sobre Jesus depois que ele orou. No dia de Pentecostes, os discípulos também são cheios com o Espírito depois que oram. Manifestações físicas acompanham ambos os eventos. O Espírito desceu sobre Jesus depois que ele orou. No dia de Pentecostes, os discípulos também são cheios com o Espírito depois que oram. Manifestações físicas acompanham ambos os eventos. No Rio Jordão, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, e no dia de Pentecostes a presença do Espírito está evidente na divisão de línguas de fogo e no fato de os discípulos falarem em outras línguas. A experiência de Jesus enfatizava uma unção messiânica para o seu ministério público pelo qual ele pregou o Evangelho, curou os doentes e expulsou demônios. Os apóstolos agora recebem o mesmo poder do Espírito. Derramamentos subsequentes do Espírito em Atos são semelhantes à experiência dos discípulos em Jerusalém. Falar em línguas é o sinal inicial do batismo com o Espírito. Serve como manifestação externa do Espírito e acompanha o batismo ou imersão no Espírito. Para Pedro, o sinal milagroso demonstra a plenitude do Espírito. Ele aceita línguas como a evidência de que os 120 foram cheios com o Espírito. Como sinal inicial, as línguas transformam uma profunda experiência espiritual num acontecimento reconhecível, audível e visível. Os crentes recebem a certeza de que foram batizados com o Espírito. O próprio Jesus não falou em línguas, nem mesmo no Rio Jordão. Sua unção especial foi normativa para seu ministério, mas o derramamento do Espírito em Atos 2 é normativo para os crentes. A distinção entre Jesus e os crentes é que ele inicia a nova era como Senhor. O revestimento de poder do alto no dia de Pentecostes marcou o início da era da igreja. Os crentes lavados e remidos no sangue de Jesus receberam o batismo no Espírito Santo com vistas a promover uma adoração sincera e espiritual que agradasse a Deus.
O modelo de adoração e relacionamento instituídos no Novo Testamento por meio da lei mosaica e do testemunho dos profetas havia sido negligenciado pelo povo da antiga aliança. Uma vez que o distanciamento de Deus era evidente, a vinda de Jesus veio reaproximar o seu povo de uma adoração que fosse praticada em espírito e verdade. Nesse sentido, o derramamento de poder no dia de Pentecostes corroborou para o processo de transição de um modelo antigo contaminado pela religiosidade farisaica para um modelo de adoração que cumpria de fato a vontade divina. Além de promover a verdadeira adoração de Deus, outra bênção originada pela manifestação de poder no dia de Pentecostes foi justamente a capacitação da Igreja para proclamar o Evangelho da graça. O Espírito Santo veio para reger a Igreja dentro da vontade divina, ensinando todas as coisas necessárias para a sua edificação espiritual, bem como capacitando a testemunhar a mensagem da salvação até a volta de Jesus. Nas palavras do pastor Clayton Pomering, na obra Teologia da Experiência, Lucas, Evangelho de Lucas, apresenta uma teologia pneumatológica, proclamadora da querigma, cuja função é preparar os discípulos a proclamarem o Evangelho com autoridade, sinais e evidências incontestáveis para a sociedade. A intencionalidade textual de Lucas aponta para a proclamação do Evangelho inspirada como obra principal do Espírito. O caráter proclamatório do Evangelho nos eventos descritos por Lucas aponta para o fato de que o Espírito Santo irrompe na história, capacitando os indivíduos e a comunidade para a proclamação desinibida e corajosa do Evangelho. Nesse sentido, fica evidente que o poder do Espírito Santo é a fonte revigoradora e capacitadora da Igreja para o cumprimento da sua missão. Ok, meus irmãos? Essa é a primeira lição do terceiro trimestre de 2025. Graça e paz a todos e até a próxima. Em meio à dor, não houve dispersão, havia doutrina, havia oração. Ao te vir, Brasil vem trazer comunhão, doutrina e saber, refletindo na palavra. Vamos juntos toda a semana, meu irmão. Dividiam o pão, viviam em união, com fé no invisível, firme convicção. Não temiam a cruz, nem a repressão, amavam ao próximo com dedicação. E se a dor tentar calar a nossa voz, Cristo vive firme entre nós. Jerusalém